pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá então para o nosso vídeo de como foi a nossa aula ao vivo de hoje. Na nossa aula ao vivo de hoje, nós fizemos as atividades da apostila da educação infantil a partir da página 9, certo, pessoal? Então vamos lá. Na página 9, nós conhecemos um pouquinho sobre os povos da floresta amazônica. Então a tia Elaine foi explicando cada uma dessas imagens que nós vamos colar. Para poder colar essas imagens, o que nós vamos fazer? Nós vamos destacar a página 39 lá no final da nossa apostila para poder tirar as imagens que nós vamos precisar da página 9, certo? Então, a primeira legenda da foto é a seguinte, pessoal. O povo Yanomami costuma viver em grandes casas coletivas e algumas dessas casas podem abrigar até 400 pessoas. Então, pessoal, o povo Yanomami são os povos indígenas que vivem lá na floresta amazônica. Os povos indígenas, eles não são habituados a viver como nós vivemos. Por quê? Nas nossas casas, geralmente, só vivem as nossas famílias, né? Já os povos Yanomami, eles têm o costume de fazer grandes casas e dentro dessas casas, eles costumam abrigar até 400 pessoas da tribo deles. Então, vivem várias pessoas juntas na mesma casa, certo? Na foto ao lado, o que está escrito aí? Os ribeirinhos são as pessoas que vivem, pessoal, perto das águas dos rios lá da floresta amazônica. Como eles vivem perto das águas dos rios, tem épocas da floresta amazônica que chove bastante e tem épocas que chovem pouco. Nas épocas que chove bastante, o que acontece? A água dos rios, ela costuma subir. E aí, como esses povos vivem perto das águas dos rios, o que eles fazem? Eles constroem as casas deles em cima de grandes madeiras. Então, eles pegam madeiras bem altas, constroem as casas em cima dessas madeiras para evitar de que quando chova muito, as águas entrem dentro das casas deles. Então, eles fazem isso para poder evitar que as águas entrem dentro das casas, certo? Então, os ribeirinhos, eles constroem as casas sobre estacas para que elas não fiquem inundadas nas cheias dos rios. Então, essa foi a segunda imagem que nós fizemos aí. A terceira imagem está falando um pouquinho sobre os castanheiros. Os castanheiros são trabalhadores que vivem lá na floresta amazônica. O que eles fazem, gente? Eles costumam pegar alguns ouriços e de dentro desses ouriços, eles tiram as castanhas do Pará. Por isso que eles se chamam castanheiros, tá? E a última imagem é o seguinte. Os seringueiros retiram das seringas um líquido que serve para a produção de borracha. Então, o que isso significa? Tem uma árvore que chama seringueira. Dessas árvores, eles fazem pequenos cortes. E aí, desses cortes, gente, sai um líquido branco. E aí, através desse líquido, o que eles fazem? Eles pegam esse líquido, eles cozinham esse líquido e esse líquido vai virando uma borracha. É essa borracha que a gente usa na escola para poder apagar quando a gente faz alguma atividade errada. Então, a gente usa essa borracha na escola e eles fazem essa borracha a partir da seringueira, que é essa árvore que eles retiram o líquido. Como que vai ficar a nossa atividade, então? Com as fotos já coladas, ela vai ficar dessa forma. Então, na primeira atividade, aí, na primeira foto, é a foto do povo Yanomami. A segunda foto é a foto dos ribeirinhos, né, que construíram as casas perto dos rios. A terceira foto são eles tirando os ouriços, né, para poder retirar as castanhas do Pará. E a última foto são eles retirando aí esse líquido branco que serve para poder fazer a borracha, certo? Então, essa foi a página 9 da nossa apostila. Na página 10, nós falamos um pouquinho sobre o desmatamento. O que é o desmatamento, gente? Desmatamento é quando os homens vão lá nas florestas e retiram as árvores. Eles cortam as árvores. Mas, além de prejudicar as árvores, né, de prejudicar o meio ambiente, eles prejudicam também os animais. Porque o que vai acontecer? Imaginem vocês, os passarinhos que precisam das árvores para construir os seus ninhos, para poder comer os frutos que as árvores dão. Então, se a gente tirar essas árvores da floresta, além de prejudicar por não termos mais árvores, nós vamos prejudicar a vida dos animais que dependem delas também. Não só os passarinhos, como também os macacos, os bichos preguiças. Tem vários animais que necessitam das árvores como moradia e também como forma de alimentação, né? Então, a gente falou um pouquinho aí sobre o desmatamento. Nessa atividade, também estão faltando duas fotos aí. Vocês vão destacar a página 41 lá no final da apostila e vão colar aí. Como é que essa página vai ficar, então?
vai ficar dessa forma. Vocês vão perceber que bem no meio dessa imagem aí, ó, tem uma grande área desmatada. Essa foto, pessoal, é uma foto vista lá da Floresta Amazônica, no ano de 2018. Então, fazem 2 anos. Se há 2 anos atrás ela estava desse jeito, vocês imaginem como é que ela não está hoje, né? A quantidade de árvores que já foram arrancadas a mais do que essas que nós estamos vendo nessa foto. É muito triste, então por isso que nós devemos pensar tanto na preservação do meio ambiente, certo? E a última página que nós trabalhamos hoje foi essa página aí, ó, sobre a onça pintada. Tia Elaine explicou que existem as onças pintadas na floresta amazônica e o nome dela já mesmo diz, né? Elas se chamam onça pintadas porque ela tem essas manchinhas no corpo delas. Cada onça pintada tem umas manchinhas diferentes umas das outras, que são as impressões digitais das onças pintadas. Nenhuma onça pintada tem a manchinha igual a outra onça pintada. Olha que legal, gente. Os seres humanos, quando a gente olha nas pontas dos nossos dedos, a gente percebe que tem uns risquinhos nas pontas dos nossos dedos, que são as nossas impressões digitais. Cada ser humano tem impressão digital diferente um do outro. E as onças pintadas também. Cada onça pintada tem as manchinhas diferentes uma da outra. O que vocês farão aí nessa atividade? Vocês vão escolher o nome de um amigo para poder escrever aqui, ó, onça pintada, quem foi que te pintou? Então, vocês vão escolher o nome de um amigo e vão escrever. Na nossa aula, a tia Elaine escolheu o nome da Larissa, então eu vou fazer como eu fiz na nossa aula. Eu escrevi aqui o nome da Larissa, que foi a amiga da nossa turma que eu escolhi, para poder escrever o nome dela aí. Que por aqui passou. De que cor? E aí vocês vão pintar a onça da cor que vocês quiserem. Então, vocês vão escolher uma cor para poder pintar essa onça. E aí, de acordo com a cor que vocês pintarem a onça, vocês vão escolher aqui. A minha onça, eu escolhi a cor amarela. Então, eu vou escrever aqui, ó, amarelo. Se vocês quiserem escolher outra cor, não tem problema. Vocês vão escolher a cor que vocês quiserem, vão pintar a onça e vou escrever o nome da cor aí, tá bom, pessoal? Então, essas foram as atividades que nós fizemos hoje. Façam aí com bastante capricho, atenção. E amanhã a gente continua as atividades da apostila, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau!